São 57 anos de profissão, 50 só na editora Estado do Paraná. Durante muitos anos foi a única voz do esporte amador no estado. Hoje mesmo, dividindo espaço com outros profissionais da área, Nelson Comel ainda é o principal nome do esporte amador do Paraná. Resistiu bravamente à modernidade, mas acabou cedendo à tecnologia. Parte da história profissional de Comel está na velha e boa Olivetti, um presente ganho da mãe que ainda hoje está em atividade apesar do computador. Comel é responsável por um dos maiores torneios de futebol do mundo, o Campeonato Paranaense de Futebol de Pelada da Tribuna. Comel e suas histórias estão no Persona de hoje, que está começando agora. Senhor Nelson, primeiro, muito obrigado por receber a gente aqui na sua residência. Vamos começar essa conversa aí lembrando ou recuperando a história desse gaúcho de Guaporé, que aos 9 anos veio parar em Curitiba. Veio estudar, com certeza. Com certeza. Dá início aos estudos no Instituto... No Internato Colégio Paranaense. Colégio Paranaense. Isso foi na década de... Eu cheguei... Bom, meus pais saíram do Rio Grande do Sul em 1939, né? Para fixar residência por problemas de trabalho, a família do meu pai vieram para Ponta Grossa. E no trajeto eu fiquei em Caçador, Santa Catarina, porque lá tinha muito parentes. E também lá tinha o ginásio Aurora, que era dos Irmãos Maristas, e fiquei praticamente interno lá em Caçador durante 4 anos. E saía aos domingos com meus tios, e minhas tias iam me buscar lá, né? E vinha passar as férias em Ponta Grossa. Daí em 44, sim, quando estava, naquela época era ginásio científico, né? Em 44, e para uma série de razões, né? Meus pais me trouxeram de lá e me trouxeram para Curitiba, onde me matricularam no Colégio Internato Paranaense para concluir o 4º do ginásio. Vai terminar o ginásio aqui, então. 4º ginásio. E aí no internato eu completei o 4º ginásio, fiz o científico, que eram 3 anos de científico. Fui até professor lá para a Frota de Irmãos Maristas para pagar meus estudos, né? Eu morava no internato, mesmo depois de sair de lá. Professor do quê? Como? Professor do quê? Era de português e de história, né? E daí, quando eu fiz o vestibular para medicina, eu quando passei, todo mundo tinha trancado a matrícula por causa do CPOR, que eu também fiz o CPOR. Eu não tranquei a matrícula, acabei passando e continuei no internato. Então a coisa aí veio para... Meus pais não podiam pagar meus estudos, assim, daquela forma na Universidade Federal, apesar de tudo, uma pensão, continuei no internato. E para pagar a minha alimentação e eu pernoite, vou dizer assim, né, eu lecionava. Né, lá, lecionava no 4º ano do grupo, eu lecionava, de primeira série do ginásio. E fiquei lá, acho que 2 anos, assim, sabe? Depois também saí, arrumei um emprego na saúde pública do Paraná, né? Não me recordo mais, me arrumaram, não me recordo mais quem que foi. Eu comecei a trabalhar no dispensário de doenças da pele, lá na Barão do Rio Branco, isso em 1900 e lá vai pedrada. Esse foi o seu primeiro emprego em Curitiba? Primeiro em Curitiba, acho que foi em 52, uma coisa assim, né? Depois, mais tarde, né, eu trabalhava no Paraná Esportivo, na época, né, desde a... Aí já com 20 e tantos anos? Já 21, acho que eu tinha, 21 ou 20 anos. E os donos lá, estão todos falecidos hoje, era o doutor José Mujato Sobrinho, que na época ele era também diretor do Departamento de Divulgação do Estado, do Paraná. E lá eles pagavam pouco, mixaria, dava mal e mal para o cigarro. Mas ele me prometia sempre, olha, o dia que tiver uma vaga no departamento, eu vou te nomear você, ele dizia, né? E foi, aí um belo dia a filha dele casou, do doutor Mujato, e vagou a vaga dela lá, que era chamada letra O, aquele tempo era letra. E o Mujato me colocou na letra O. Então, o que era a letra O? Letra O, aquele tempo não era que nem hoje, os 4 funcionais, era letra A, B, C, D, E, F, era por letra, naquele tempo, classificação por letra, né? E por letra O, rapaz, pulou lá em cima, dava para o cigarro, para a pensão, para comer um churrasco. Quer dizer, o senhor foi fumante, então? Fui bastante, já faz há 30 anos que eu não fumo mais. Mas pulou, a minha parte financeira deu um golpe medonho, né? Então, daí eu trabalhava no Paraná Esportivo e no Departamento de Educação Física, no Departamento de Divulgação do Estado. Depois, mais tarde, fui indo na minha carreira profissional, né? Eu vou dizer a minha carreira de funcionário público. Agora, só uma observaçãozinha aí que o senhor deixou escapar agora há pouco, aí no início da conversa. O senhor disse que começou a estudar medicina, foi isso? Sim. Eu fiz vestibular de medicina, passei. Fiz o 1º ano, foi embora. Fiz o 2º ano, foi embora, daí eu tranquei a matrícula.
Chegou até o terceiro ano. Como? Chegou até o terceiro ano. Terceiro ano, só não frequentei o terceiro ano porque eu tranquei a matrícula, né? Sim. E era tudo por causa do esporte. Isso daí provavelmente em posição de casa, da mãe ou do pai, que queria um filho médico. Exato. Bom, minha mãe queria fazer o seguinte, ela queria me fazer médico e quer fazer o meu irmão, o doutor Wilson Júnior no Comércio, que hoje é professor catedrático da Faculdade de Direito de Ponta Grossa, ele queria fazer engenheiro. E saiu um advogado eu chamo de um advogado e um jornaleiro, já que sou eu jornalista, né? E nunca mais despreguei dessa profissão, graças a Deus. Foi a única profissão que eu tive. São 57 anos hoje. Hoje eu estou com 77. 57 anos de jornalismo e 50 anos do Grupo Paulo Pimentel. Porque eu, lá na empresa, no Paulo Pimentel, por exemplo, tem 3 funcionários, hoje, lá 4, que são mais antigos que o Paulo. Que é o Xará Nelson, que trabalha na contabilidade, o doutor Boleslav Liviani, né, que é do Tribunal de Justiça Esportiva, faz o programa de súmula na tribuna, e o Levi Mulfort, que faz a suburbana. Aí o Rafael Munhoz da Rocha Neto, que é irmão mais novo do Bento Munhoz da Rocha Neto. Ele é um ano mais velho que eu, e faz o turf. Então nós 4, para Pimentel, disse, vocês querem trabalhar? Trabalhem, não querem trabalhar? Não trabalhem, nós não assinamos ponto, não temos carteira, não temos coisa, porque vocês são patrimônio da igreja, da empresa. Tanto que quando ele foi candidato a governador, o Paulo, eles compraram a tribuna, o Estado e a Rádio Guaracá, para fazer a campanha política do Paulo. Esses 4, nós e outros, né, evidente, porque depois deixaram, se aposentaram, ou morreram, ou não quiseram mais trabalhar, mas nós 4 já éramos jornalistas do jornal O Estado do Paraná, que existia, o Estado do Paraná. A tribuna ainda não. A tribuna ainda não. Depois, já em seguida, fundaram e criaram a tribuna. Nós já éramos... E o doutor Paulo, quando comprou a empresa, não demitiu ninguém, mas não demitiu ninguém mesmo. Todos continuaram trabalhando normalmente, etc. E tal. Mas, com o tempo, muitos foram morrendo, outros aposentaram, não queriam mais trabalhar e tal. Eu, em razão da minha atividade, eu acho que eu sempre toquei as promoções esportivas lá da tribuna, continuei. Né? Porque eu me aposentei há 20 anos no Estado do Paraná, no governo me aposentei em 82, depois de pagar 38 em folha de pagamento, o INSS e a Previdência Social no Estado, né? Então daí me aposentei, etc. E tal, mas o doutor Paulo, esses 4, ele não... Porque normalmente, o que acontece às firmas, às organizações? Por questões de problemas sociais, vamos dizer, fiscais, eles completou os tempos, eles põem o trabalhador para fora, né? E nós ficamos, porque eu acho que nós tínhamos mérito, de certo, senão não íamos ficar, né? E estamos até hoje. E digo, todos nós 4 somos privilegiados lá dentro, sabe? Mas engraçado, que me lembro uma vez que o doutor Paulo disse numa reunião de que ele queria ter só 4 funcionários na empresa dele, que citou os 4 nomes dos antigos. Porque dizia, são os únicos que não falham, ele dizia, até hoje, né? Que não criam problema e que são responsáveis. Por eu fiquei vaidoso, evidentemente, né? Como o Buluca também, o Levi, o Rafael, né? Então, isso faz parte de um contexto da minha vida que me orgulha, sabe? Com certeza. E nesse período aí de trabalho também com o jornal no Estado do Paraná, o senhor já se dividia com outras funções, como, por exemplo, rádio... sim. Eu, por exemplo, eu tive... Programas, eram 4 programas de rádio. Eu tinha 4 programas de rádio. Né? Eu tinha programa na PRB2, que chama PRB2, hoje é B2, né? B2, na Rádio Capital, na Rádio Colombo e eu acho que na Rádio Curitibana. As principais eram a Rádio Colombo e a PRB2, e a Rádio Clube, né? Eram rádios que eu tinha programa, né? Eu tinha que me virar, porque eu era meio recém-casado na época e não tinha grana, né? Então eu quando casei, morava numa kitnet, nós alugamos uma kitnet, sabe? E, pomba, tinha lá prestação para pagar do fogão, da geladeira, da cama, de tudo, e não tinha quase nada. Né? Então tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar, me virava para trabalhar. Então. Tanto que minhas filhas cresceram sem me conhecer quase, sabe? Porque eu saía de manhã cedinho e voltava meia-noite, 1h, 2h da manhã. Do trabalho do cá para lá. Agora, nesse período todo, nesses 57 anos de profissão, a sua grande marca é essa dedicação sua ao esporte amador. E ao esporte amador de uma forma geral mesmo, não só ao futebol. Mas dentro do esporte amador,
o senhor conseguiu aí alguns números assim fantásticos, como esse torneio da tribuna... Futebol de pelada, peladão? De futebol de pelada, o peladão da tribuna, que começou em 1970 e que vem até hoje. Nesse período aí, por exemplo, o senhor ainda continuou com programas de televisão, programas de rádio, e promovia esse torneio, o Peladão da Tribuna. Como é que foi organizar, como é que começou essa história toda? Como é que foi organizar o primeiro torneio em 1970? Eu fiz muitas promoções aqui no Paraná, tanto pela Gazeta do Povo, como pelo jornal Última Hora, e principalmente o jornal Última Hora, Gazeta do Povo. Antes de entrar na Gazeta do Povo, eu promovi duas vezes as chamadas 6 horas de Curitiba, que é automobilismo, né? A primeira foi na inauguração da Avenida Kennedy, que não estava bem inaugurada ainda, então fizemos uma corrida das 6 da tarde à meia-noite, com os maiores volantes de ases do Brasil. Inclusive, naquela época veio aqui o Wilson Fittipaldi, na correr, veio o Berto Clemente, que era apelidado o Rei da Curva, e as famosas carretas, né, da época, que eram adaptadas, né, que o paranaense era craque nisso, né. E depois, na segunda cidade de Curitiba, o trânsito, já a avenida estava pronta, então achou que era meio perigosa, fomos lá para a BR, com a Gazeta. Mas essa cidade de Curitiba começava, saiu da frente da Gazeta, e o trajeto dela era, depois da saída, pegava a Avenida Getúlio Vargas, ia lá para aqueles buracos lá, subia pela Avenida Kennedy, entrava na Marechal Floriano, depois Getúlio Vargas, era um desastre, era um troço de louco, rapaz. Eu estava com o coração no coisa, dizendo, vai morrer gente aí. O que eu estou fazendo, né, inventando essa brincadeira aí? Isso foi nessas 6 horas de Curitiba. Depois eu promovi a primeira volta ciclística Paraná, Santa Catarina. Isso antes de 70? Isso antes de 70, quando ainda o governador era o Paulo Pimentel, a primeira volta, 6 horas de Curitiba. Depois, pela última hora, promovi os campeonatos de periferia de bairro de voleibol e basquete, promovi a corrida 6 há vários anos, desde o começo da última hora até o empastelamento com a Revolução. Eu promovia aquela gincana diferente, o nome era Gincana Diferente Última Hora. Como é que era essa gincana? Essa gincana era só para crianças e adolescentes. Então era a corrida do saco, corrida do ovo, corrida dos pés amarrados, né? E a principal era a corrida das crianças de 2 e 3 anos de idade. Essa ficou na história de Curitiba. Então tinha a Rua 15 assim, ficavam milhares de pessoas, ainda não tinha a Rua das Flores, sabe? Ficava milhares, prédios em cima para assistir e tal. E era bem ali, e essa prova era a última, né? A atração máxima, era bem no centro da Avenida João Pessoa, naquela época. Então como é que era essa prova? Então se inscreviam as crianças de 2, 3 anos, então na largada, alguém segurava a criança, sabe? E na chegada, que eram uns 20, 25 metros depois, ficava a pessoa que a criança mais gostava, para chamar, né? Para correr. E no trajeto dos laterais ficava parentes e tudo e tal. Então era um sarro, rapaz. Você largava a mãe com a mamadeira lá, chamando com a mamadeira, com chocolate e tal. E no meio do trajeto, alguém que conhecia a criança chamava o piá pelo nome, né? Ô Juquinha, Juquinha. Ele olhava, via que era o que ele conhecia, saia da abandonava a prova, dava uma briga, rapaz. Era um sarro, um troço espetacular, sabe? Quanto tempo durou essa corrida? Durou, acho que a última hora durou aqui em Curitiba, eu acho que 6 anos. Acho que no primeiro ano que eu entrei lá, não, mas no segundo ano, até que veio a Revolução e acabou, né? A Revolução acabou. E de quantos metros era essa corrida? De quantos metros era essa corrida? Das crianças? Era 20, 25 metros, Mas era festa. Mas era uma coisa extraordinária. Como é que saiu a inspiração aí do Peladão da Tribuna? Bom, aí fiz todas essas promoções, né, etc. Daí, em 1969, teve o congresso jornalístico do Sindicato de Jornalismo no Rio de Janeiro. Eu, na época, era de diretor também, eu era vogal, era alguma coisa da diretoria do sindicato. Então, a delegação do Paraná, foram 3, 4 pessoas, foi para lá e eu estava na delegação, fui junto, né? Fui designado. E nas sessões, depois das sessões do Congresso, dos debates e tal, o pessoal todo do Brasil, que estava o Brasil inteiro, se reunia em Copacabana num posto chamado Posto da Brahma, o nome do posto, nunca ia esquecer. Se reuniam lá, né, para tomar um chopp, que era famoso, etc., calor de matar, né, no Rio de Janeiro. Isso foi no mês de dezembro, mais ou menos, era. E aí estamos conversando e tal, e eu, curiosamente, eu estava olhando para a praia e estavam jogando um futebol lá.
tudo descalço e tal, uma animação que dava gosto. Eu digo, poxa, o que será isso aí? Daí a pouco eu olhei na mesa, tinha um folhetim em cima da mesa, assim. Eu olhei, Campeonato de Futebol de Areia do Rio de Janeiro. 13 artigos, nunca ia te esquecer. 13 artigos. Depois peguei, pus no bolso. Pus no bolso e voltei para Curitiba. Cheguei aqui na época o doutor Feder, João Feder, que foi ex-ministro aposentado do Tribunal de Contas, nosso aqui, ele era o diretor-geral da tribuna do Estado na época. Então eu falei com ele, doutor Feder, tem uma novidade, você não quer topar fazer um campeonato de futebol de areia na praia, patrocinado por nós? Você está louco. O doutor falou, você está louco, rapaz, mas por quê? Naquele tempo não tinha essa estrada asfaltada, era a estrada graciosa mesmo, tinha que descer era por o único lá. acesso por Você imaginou, o pessoal saindo daqui de Curitiba para ir jogar lá, enchem a cara e depois voltar naquela serra, morre todo mundo, ele disse. E nós não vamos assumir essa responsabilidade. Saí do gabinete dele meio frustrado. Mas daí, uns dias aí, depois, sei quanto tempo, eu soube que tinha aqui em Curitiba uma pelada chamada da Birger. Dos anos que reunia. E eu fui ver, era um potreiro, rapaz, campo tudo cheio de buraco, etc. E os de meia idade lá, jogavam todo sábado ou domingo de manhã para ir naquela pelada deles. Voltei para o doutor Feder. Doutor Feder, vamos fazer o campeonato pelada aqui em Curitiba. Eu disse, mas não vai dar 10 equipes. Eu disse, mas vamos experimentar. Então ele topou. Lançamos o campeonato em 1970. Olha, vou ter que contar uma coisa, no primeiro ano já teve 70 e poucas equipes inscritas. Nós ficamos apavorados, porque nós não tinha estrutura, não tinha bola, não tinha juiz, não tinha campo, não tinha coisa nenhuma, rapaz. Ficamos apavorados. Mas, então tinha jogos que nós escalávamos, era jogado em Mandirituba, outros em Araucária, outros em Santa Felicidade. Mas não era areia, espalhado. Não, era grama, tudo terra, barro. Tudo terra, naquele tempo não tinha. E assim foi o campeonato, naqueles 2 primeiros anos. Eu me lembro bem porque quando a gente escalava 10 jogos, no dia seguinte, na segunda-feira, entrava 40 protestos, até o que não jogava protestava. E nós não tinha tribunal, ainda na época. O seu tribunal começou a funcionar no 2º ano. Então perguntavam para mim, senhor, como é que é? O tribunal vai julgar quando o nosso protesto? Eu digo, não, tá em julgamento. Eu disse, mas quem é esse tribunal? Esse tribunal não pode ser revelado porque ele é secreto. Eu disse, ele não pode ser revelado. Os juízes então, não podem ser naquela época era formidável, era coisa de louco. Então, daí o operador não fui indo, né? Fui indo no primeiro não teve isso. E foi crescendo, e o auge dele foi em 1975. Quando reuniu mais de 400 equipes? 400 equipes, 412, eu acho que foi, em 1975. Foi no auge, inclusive tínhamos gente do estado inteiro, de Ponta Grossa, até de Joinville vinha jogo, tinha descrito. No litoral, então, barbaridade. E foi nesse ano de 75 que foi campeão uma equipe chamada Paraguai Futebol Clube. Esse Paraguai Futebol Clube era integrado por paraguaios mesmo. O patrono dele era um cidadão falecido hoje, que eu tenho uma saudade dele. Coisa que com certeza os brasileiros não gostaram. Coisa que com certeza os brasileiros não gostaram. Não, pois é. Mas naquela época o patrono era Justo Eres Almada, que era o superintendente dos portos livres de Paranaguá, do Paraná e no Paranaguá. Tinha grana, então aí montava. Ele chegava a mandar... Belo de um time. Quando ele jogava o Paraguai, ele mandava buscar de avião os cabos de Assunção para mim jogar aqui, rapaz. Era um fanático, mas um cara formidável. E naquele ano, o Paraguai foi campeão geral. O que aconteceu daí? Mas aí já com o parque... Não, ainda não. Ainda não. Ainda sendo disputado em campo de terra, o jogo final desse 75 foi lá onde hoje é a Universidade Católica do Paraná, que tinha o Prado Velho, lembra? O Prado que tinha aquela arquibancada de madeira. Foi lá que depois virou campo, no começo da PUC, né? Virou um campo de futebol, então foi feita ali aquela final. A partir daí, depois em janeiro, esse Justo Eres Almada, ele promoveu a ida do nosso vice-campeão e eles para Assunção do Paraguai para jogar lá, ficar uma semana jogando lá. Tudo por conta do governo paraguaio. E nós fomos a primeira vez em 75 para lá. E tudo se concentrava num bairro chamado Sarrônia, lá em Assunção, que era um bairro muito pobre. Da onde saiu esse Justo Almada, sabe? Ele era meio chegado aos Troiners da época, né? E lá nós íamos lá, um ônibus lotado nosso daqui, e eles iam, alguns daqui de Paranaguá, iam. E ele sempre queria que 5, 6 famílias, casais, fossem juntos, né?
Então eu levava, escolhia 5, 6 caras. Eu fui em todos, eu e minha esposa fomos em todos. Nós saíamos de carro aqui, só o custo de viagem era nosso. Nós íamos a Assunção, ficávamos lá por conta do governo do Paraguai, visitávamos os gabinetes, os ministros. Bom, a partir daí, durante 5, 6 anos, o nosso campeão, o Paraguai nunca mais foi campeão, continuou jogando, mas nunca mais foi campeão. Mas aí, durante 5, 6 anos, o campeão paranaense de futebol de pelada, chegava em janeiro e ia fazer essa excursão para o Paraguai, por conta do governo paraguaio. Coisa de louco. Lá era um negócio, a Rádio Nacional, que era a televisão. Era o grande prêmio do campeão paranaense. Campeão de pelada, né? O de pelada, ia lá. Então era uma coisa de louco. E daí o que aconteceu? Então, como um dos prêmios era essa viagem, não pegou fogo, né? Pegou fogo e dava briga. E o auge foi em 75? O auge de inscrições foi em 75, né? 412, chegou a 400 e poucos. 400 e poucos inscritos. 412, se não me engano. Sobre esta e outras tantas histórias do campeonato paranaense de futebol de pelada, eu queria continuar conversando com o senhor no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas já voltamos, tá bom? Tá bom. Um instante só. Restos de tecidos, pedaços de embalagens, garrafas plásticas e até móveis. Verdadeiras ilhas de lixo. Se o lixo que você produz for jogado em qualquer lugar, ele pode contaminar o rio que abastece a sua própria casa. Um simples copo de água contaminada causa diarreia e muitas outras doenças que matam. Todos os anos, 10 milhões de pessoas morrem porque bebem água contaminada. Contaminar a água põe em risco a sua vida e a de todos os outros seres vivos ao seu redor. O Persona está de volta hoje conversando com essa figura simpática, o jornalista Nelson Comel, o criador de um dos maiores torneios de futebol do mundo, digamos assim, o Peladão do Comel, né? Conhecido desde a década de 70 assim, né? Depois passou a ser o Peladão da Tribuna, enfim. Tem um monte de pai aí, né? Exatamente. Mas a verdade é que esse torneio realmente foi um sucesso, atendia uma camada mais pobre da população. Totalmente. E pegou fogo, como disse o senhor aí no primeiro bloco, a partir de 75. Quando foi construído o Parque Peladeiro, a história do campeonato começa a ser contada de forma diferente. Bem diferente por quê? É um complexo de canchas de futebol de areia construídas pela prefeitura. Né? Porque lá, ali é o Parque Iguaçu. Então, naquela época, mais ou menos, não me recordo bem, que foi acho que em 80, não sei bem, a prefeitura, ou não sei, o Secretaria do Meio Ambiente, o do Estado, decretou o tombamento daquela área, chamada Parque Iguaçu, que pega dali, onde começa a estação de tratamento Sanepar, e vai até lá diante do zoológico, etc. e tal. E essa parte ali, que é na margem esquerda da BR-277 Curitiba-Paraná, ficou para uma outra área. E ali então, hoje tem o estádio de beisebol da nação nipo-brasileira, né? Tem o ginásio de esportes e o Parque Peladeiro, que é formado por 6 campos, todos iguais, um contíguos, um ao lado do outro. Inclusive 2 dotados de refletores e muito bons para jogar à noite, né? Então, o parque nasceu dessa estrutura, da necessidade que a prefeitura viu, na ótica do Saúl Reis, que era o prefeito da época, que foi o que construiu, embora o projeto tenha sido anterior do Jaime Helena, eles viram que era uma necessidade da população, que a população praticamente estava exigindo aquilo. Bom, passou para lá. Também melhorou tudo lá, né? Porque lá a equipe que jogasse, que era braba, era testemunhada. Se fizesse encrenca, etc., tinha bastante testemunha, porque todos jogavam no mesmo local, né? Que está lá até hoje, né? Ficou mais fácil a solicitação de policiamento, que é feito pelo RP Monte, sempre com grande eficiência, né? Porque daí mandava uma equipe de cavalaria lá, os móveis, então os 6 campos eram fáceis de serem, vamos dizer assim, assegurados, né? Bom, daí,
a coisa começou a decrescer, o número de equipes, por várias razões. Houve uma época em que o governo federal decretou e colocou... Decrescer em termos, né? Porque hoje são pelo menos 200 equipes, quase, não chega a isso. Mas digamos, um número bastante razoável. Veja o que aconteceu. Na época, o governo federal colocou restrições alfandegárias para a importação de produtos esportivos. Então, taxou violentamente o produto esportivo. Aquilo encareceu barbaridade. Então, o material ficou caro. Um uniforme de futebol de pelada, uniforme de futebol, não precisa ser de futebol, de pelada, de futebol de campo mesmo, na época que custava R$10.000, passou a custar R$1.000. Quer dizer, o artigo esportivo em geral Subiu coisa violenta. Então, não tinha condição. Como hoje é caríssimo. Se você recorda, naquele tempo da política, os políticos distribuíam um jogo de camisa e bolas a Bangu. Porque era tudo barato, era tudo batuta. Hoje, já não acontece mais. Hoje, quando você for pedir para um político um jogo de camisa, ele foge. Ele foge, custa R$800.000, né? Então, como encareceu tudo isso, porque você vê, hoje, depois de 37 anos, o atleta do Peladão da Tribuna, ele se inscreve em março para jogar até dezembro, paga R$15. R$15 o ano inteiro ele joga, não paga mais taxa nenhuma. Mas aí ele tem paga as R$15. exigências, que é o uniforme da equipe. Não, aí, isso é outra coisa, mas veja bem, ele paga R$15, a tribuna fornece bolas, fornece os campos, junto com a prefeitura, em parceria, arbitragem, tudo. Ele só paga R$15 e depois joga o ano inteiro. Então, é realmente isso é ser cobrado isso para que não se avilte o campeonato. Se não inscreve 5.000 equipes, a maioria a escalada não comparece, então esculhamba o campeonato. Então, o campeonato, eu chego a dizer o seguinte, não, e já está provado, ele é dirigido realmente aos mais carentes, principalmente as categorias menores, tem 10 categorias, mirim, infantil, feminina, juvenil, funcionários públicos, indústria e comércio, etc. e tal, né? Então, muitos atletas arrumam o seu primeiro emprego no Peladão, principalmente na série indústria e comércio. Geração de emprego. Nessa série, por exemplo, as empresas são vaidosas. Elas gostam de aparecer no jornal, etc. Então vai da empresa lá, vai jogar e vê aquele jogador do outro time que joga melhor, da outra série. Você escuta, você não quer jogar para nós ano que vem? Existe isso até hoje. Você não quer jogar para nós ano que vem? Não, mas eu já estou lá, você tem emprego? Tem, quanto é que você ganha tanto? Não te pagamos tanto. Então, é um giro, né, de interesses comuns, assim vai, né? Então, e quantas revelações existem? Por exemplo, tem esse rapaz aí, como é o nome dele, é o do Curitiba, que é da tua equipe, o Miro. O Miro é um dos que, começo de campeonato, o mês inteiro, pelo menos um mês, ele não sai lá do Parque Peladeira anotando os jogadores, principalmente da categoria mirim, infantil e juvenil. Ele fica lá anotando, etc. E leva para o Curitiba. Né? Alguns vão para o Atlético. Porque se dá um craque, eu não sei. Mas aqui houve, que não sei se já te falei do Dirceu. Dirceuzinho. Já falei, né? Então o Dirceuzinho foi de seleção brasileira, jogou na França, mas começou no Peladão. Depois foi para Curitiba. Em 70. Foi em 70. Ele jogou 70 e 71 na categoria juvenil, o Dirceuzinho, né? Agora, seu Nelson, é possível identificar o grande segredo do Peladão, do Comel? Eu acho que, se a gente procurar nas origens, sabe, não, é a falta que existe de proporcionar uma recreação, pelo menos na época, um bom tempo atrás, uma recreação gratuita, vamos dizer assim, né, e do gosto do povão. Hoje, para você praticar futebol é difícil. Você praticar futebol hoje é difícil. Para você conseguir fazer um treino num clube, não precisa ser Atlético e Curitiba e Paraná Clube, pode ser o Trieste, da Suburbana, para você conseguir uma vaga para treinar é difícil, né? É difícil, hoje não tem, né? E hoje para você se estabelecer num clube desse é mais difícil ainda, porque aí intriga, né? Um deixa o outro jogar, passa mal, etc. E o Peladão é um campeonato livre. É um campeonato aberto, para todo mundo mostrar que a joga terra bem, de pau joga é mal, craque. se inscreveu, participa. É livre, participa, você quer, como quer, do jeito que quer, não tem problema nenhum. Então é um campeonato extremamente popular. Aí eu aceito, quer dizer que é um dos maiores campeonatos que existe no Brasil, quando se trata assim, campeonato popular. Quer dizer, não organizado que nem a Suburbana. Na Amazônia tinha um campeonato. Na Amazônia, agora, aglutinando os estados, lá, os caras Pará, Amazonas e não sei o que, existe, não sei se existe ainda. Mas era eliminatória. É um campeonato que chegou a ter 2.000 clubes. Chegou a ter. Só que lá o campeonato é eliminatória simples. Quer dizer, numa rodada de 2.000 clubes fica 1.000.
depois fica 500, depois fica 250 e assim. E o nosso não. O nosso tem tabela, turno, com 3 turnos. Né? É um campeonato que a equipe pode perder 4, 5, 6 vezes e chegar à classificação. O tempo de duração dele é de quanto tempo? Bom, o tempo de duração do tempo de jogo? Não, do torneio. Do começo ao fim, da primeira partida São ao final. 37 anos esse ano. Não, durante o ano, são quantos meses de campeonato? A abertura Começa das em inscrições abril? sempre é em março. Ele começa em final de abril e vai até dezembro. Eu, por exemplo, agora, eu já estou nos hexagonais finais agora, né? Porque tem um turno classificatório. Onde o cidadão passa o ano todo jogando. Todo jogando. Então, tem um turno classificatório que é feito por sorteio, né? Então, daquela categoria, vou dizer, mirim, tem tantos clubes, a gente sorteia e faz tantos grupos. Nesses grupos, são sempre 6, 7 clubes, todos jogam um contra o outro durante o ano, né? Jogam contra o outro. Classifica os 3 primeiros, né, de cada chave, são 6 para ir para um hexagonal final. Então está nos hexagonais. Depois os adultos têm ainda o terceiro turno que chama-se chavão, para escolher, indicar os 6 melhores clubes da temporada, né? Isso nas diversas categorias. Não, aí só os adultos, né? Daí jogam só os adultos. São 18 clubes que digam. E o feminino também, que é uma série espetacular, né? O feminino é uma categoria nova? Não é nova, não. Inclusive é o seguinte, dizem que você tá. Mas no meu ponto de vista e na minha lembrança, quem começou o futebol feminino no Paraná foi o Peladão. Depois passou para a federação mais tarde, mas os primeiros jogos para Pelada foi no Peladão. Essa juíza aí, que é internacional da FIFA, essa Sueli Terezinha Tortura, né? Essa menina. Essa menina começou por aqui, primeiro jogo que pitou foi no Peladão. Pitou, saiu tanto que ela chega para mim e diz que eu sou pai dela no esporte, que eu dei a chance para ela. Ela começou no Peladão. E assim vai afora. Agora, evidentemente, teve muitos percalços, né, muitas dificuldades, mas nós sempre levamos a sério. E outra coisa, a participação da Prefeitura de Curitiba sempre foi decisiva. Sempre foi decisiva. E nós levamos sorte, porque todos os prefeitos, de então até hoje, eles sempre viram no Peladão, né, um benefício a todos os munícipes, né, principalmente os mais carentes, né, que não podem jogar, nisso eles participam. Evidentemente, então, que o investimento da prefeitura é grande, né? Investimento financeiro, porque ela paga arbitragem, a tribuna paga bolas e prêmios, ela mantém o campo, os 6 campos de futebol, né, a manutenção toda. Então é um investimento grande também, né? Mas a prefeitura necessita fazer isso também para retornar ao povo que recolheu os impostos, né? Nesses quase 40 anos aí do campeonato de pelada, é possível eleger uma história que seja a cara do campeonato? Bom, tem muitas, né? Se como eu entendi. Por exemplo, vou contar uma história que aconteceu, como é que era o negócio. Aconteceu, acho que foi em 1900, não sei se foi no 20º campeonato, por aí. O Clube Municipal de Curitiba montou um time só com ex-profissionais. Jogava o Miltinho, jogava o Aerol, que era goleiro do Curitiba, o Miltinho, o Gobo, como é aquele, que era ponta esquerda do Curitiba. Bom, montou um timaço, né? E naquele ano, realmente, ele foi campeão, naquele ano, o Clube Municipal de Curitiba, que era da Prefeitura, o Clube Municipal de Curitiba. E a grande rival deles era um time chamado Canto do Rio, né? Que está até hoje, agora volta ele participa, mas desses participantes está participando de novo, era o Canto do Rio. Canto do Rio era um time lá do Canto do Rio mesmo, do Rio lá, né? Era uma turma meio brava, sabe? Turma brava para burro. E naquela época, como ela não tinha campo, quem cedia o campo, né, tinha mando de jogo. Então o Municipal tinha o campo, então, para nós, quando ele jogava lá no campo dele. Assim, e isso dava um problema, né? Era um problema sério. Por quê? Porque o time de casa sempre tinha mais prepotência em cima dos outros, os juízes tinham medo que se lascavam, né? Porque Deus livre. E num jogo lá no Municipal, que era lá no Bacaxiri, campo aberto, mas não tinha nenhum palanque para separar o campo, né? Então era uma decisão de último turno. Quem ganhasse continuava, quem perdesse caía fora. Então era Municipal e eles foram lá jogar. Ah, Maria Santíssima, rapaz. Aquele dia também meu coração foi aqui em cima. Tivemos que chamar a polícia. Isso não vai dar certo. A base aérea, que era ali perto, a base aérea foi lá com capa preta, com cachorro e tudo. O que aconteceu? O Miltinho, falecido Miltinho, que foi um dos grandes craques do futebol do Paraná, ele tinha mania sempre, nesse jogo assim, de ficar perto da assistência, sabe? Se baixava um pouquinho assim, pegava um monte de areia assim com a mão, ficava assim, passava perto da assistência, ele marcava alguns e jogava areia nos olhos.
do cara. Puta, os caras ficavam furiosos. E ele, pá, se mancava, fazia isso aí, isso aí. Nesse jogo, então, os caras marcaram o Miltinho, sabe? Foram pro campo, mas rodearam o campo do Municipal, cerca viva. Mas todo mundo com foguete aqui no bolso, só escondido, com foguete no bolso. Começou o jogo, etc e tal, o Miltinho quis fazer aquilo de novo. Eu nunca vi um cara bater no recorde dos 100 metros, que nem aquele dia o Miltinho. Ele se abaixou, quando ele puxou a areia, que foi assim, os caras tudo aqui, aquele foguetório em cima tiraram dele. aquele fogo assim, em cima dele, assim, foram caçando, ele se mandou, pulou a cerca, Não, os caras não participou daquele jogo? Ninguém pagou, e com o tiro atrás dele, ele foi parar na base aérea, o muro da base aérea, isso foi uma história interessante, e era assim, depois virava tudo paz, tudo amor, né? Mas era... Agora, se no futebol profissional os juízes, a arbitragem tem problemas com torcida e com os próprios jogadores, eu imagino numa situação Exatamente, dessa. São outras tantas histórias. Né? Exatamente. Veja você, eu no Peladão não torço para ninguém, eu deixo livre, não posso torcer para ninguém, sabe? Mas eu torço por uma categoria, mas torço veementemente, torço para o árbitro só. Não que ele faça uma arbitragem perfeita, mas que ele faça uma arbitragem honesta. É a minha grande preocupação, que ele faça uma arbitragem honesta. Bom, tem muitos desonestos, ainda mais no Peladão. Pegam dinheiro por fora e tal. Tem, mas tem no profissional. Que leva dinheiro por fora e tudo mais. Tem no profissional, né? Mas então, quando há a denúncia, eu tenho um tribunal de justiça, viu? Que nem a federação não tem da qualidade dos membros. Desembargador Otto Ponhos. O juiz que é flagrado num acerto com algum clube, o que acontece com ele? Então, daí, quando há a denúncia contra o árbitro pode ser denunciado, como eu também posso ser denunciado. Eu fui aos bares do tribunal também uma vez. Me denunciaram porque acharam que eu tinha protegido a equipe e tal, né? E que o árbitro... Daí o árbitro confessou que não, que era mentira. Bom, mas tudo bem. Então, quando o árbitro é denunciado, a gente fica de moita, né? A gente não levanta a leve. Não se manifesta, mas tem a comissão de campo, a comissão de arbitragem, então ficamos de olho no juiz. Quando a gente constata de que há uma irregularidade, ele é convocado pelo tribunal e é julgado, né? E através desses 37 anos, mais de 50 árbitros foram eliminados. Eliminado. É eliminado, sumariamente eliminado. Não tem, pega 2 anos, pega 3 meses, é eliminado. Como também eu tenho um artigo no campeonato, que sem esse artigo o campeonato não sai. É o artigo 51, a linha C, que diz o seguinte: todo atleta, toda equipe que tiver 2 jogadores expulsos no mesmo jogo, seja por que motivo for, é eliminada. É eliminada sumariamente. Né? Porque tendo 2 jogadores expulsos no campo, essa equipe veio para bagunçar. Não vai poder terminar. Não, e veio para bagunçar, né? Veio forma... para colocar fogo na... Então, nós já eliminamos sumariamente. Inclusive... O falecido Isso já aconteceu algumas vezes. Como? Já aconteceu algumas vezes. Muito. Esse ano já aconteceu 2 vezes. O doutor Cadilli, que faleceu recentemente, o doutor José Cadilli de Oliveira, que foi o autor do nosso regulamento, que é autor, ele dizia assim, que o campeonato de pelada é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Ele falava sempre, sabe? Você vê, só voltando do regulamento, lá no Rio de Janeiro, cada vez que eu fui lá, era 13 artigos. O nosso está com 65 artigos, o atual, sempre atualizado todo ano. O senhor acha que esse exemplo podia ser seguido seguramente pelo futebol profissional? Bom, ali há um abismo entre uma coisa e outra, né? Um abismo, porque há um interesse comercial. E quando entra o interesse comercial, aí não tem... Você vê o jogador de futebol de pelada, ele paga para jogar. Enquanto que o Ronaldinho ganha 200 milhões por mês. Não tem como fazer. O senhor acompanha muito de perto o futebol profissional hoje? Não, confesso que não. Só acompanho o time contrário ao teu. O senhor é atleticano? Atleticano, sou atleta, inclusive, né? E a seleção brasileira, né? Em qualquer circunstância. Mas senão, o futebol profissional realmente não me empolga. Eu sou franco em dizendo, não me empolga. E sempre foi assim? O senhor sempre teve esse comportamento com o futebol? Profissional? Justamente por conviver com o outro lado, que é essa coisa romântica. Exatamente. Quer ver, você veja, a arena, né? Eu sou atleticano. Eu nunca entrei na arena, não conheço a arena ainda. Minha família toda conhece, eu sou tudo atleticano. Vamos no jogo e tal. Eu nem sequer conheço a arena. Mesmo porque quando o Atlético joga, eu tenho outras atividades. Ou é o vôlei, Campeonato Paranaense, ou é o basquete, ou é o ciclismo, ou é o próprio futebol de pelada que me toma lugar, né? Então não tenho como. Eu sou editor da tribuna. Normalmente eu saio com 2 páginas e eu sou sozinho. É muito trabalho. Então é difícil. Eu trabalho com o computador aqui em casa, trabalho em casa, computador, fax, tudo, para depois de noite, trabalho de manhã e de tarde,
e de noite para a tribuna puxar minhas pernas. Então não me dá tempo. Eu gosto assim quando o jogo é bem tarde. Né? Quanto mais tarde eu posso assistir. Então, quando jogou Atlético agora e Nacional, quando jogou o segundo jogo aqui, eu fiz o possível, eu consegui assistir um pedaço. Consegui assistir, quer dizer, então... Né? Mas a minha vida é exatamente essa. Desde que me conheço, eu vou dizer assim, por gente, sempre foi uma dedicação total e única ao esporte amador de Curitiba e do Paraná. Seu Nelson, muito obrigado pela oportunidade da conversa. Tá? Só para concluir, se me permite, é o seguinte, quando você ligou para mim e disse que esse programa é só para pessoas ilustres, pessoas importantes. Sim, como não. Eu fiquei olhando assim, desde quando... As pessoas que têm uma história bonita para contar, né? Desde quando que eu sou ilustre, importante? Eu digo, eu não sou nada disso, até sou de meio de periferia, né? Eu digo, mas em todo caso, em função da profissão e daquilo que se realiza, digo, eu vou receber os cabos aqui em casa. Ele recebeu muito bem, muito obrigado. E principalmente gratificado, porque a minha profissão de jornalista esportivo, né, foi dada a conhecer em parte um pouco de cada um que a gente faz. Né? Estou muito gratificado, cara. Te agradeço imensamente pelo programa, né? E estamos às ordens sempre. Muito obrigado. Parabéns pela sua história. Ó, tchau. Desculpe, não cumprimentei no começo, mas fica agora aí a minha despedida como se fosse o cumprimento inicial. O programa é aberto a pessoas com uma história bonita como a sua. Tá, muito obrigado. Parabéns por ela, muito obrigado por receber a gente. O Persona volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.